Meu nome é Vitor, este post-mortem foi feito pelo Chris. Ele tem uma excelente palestra na GDC a respeito desse assunto, porque ele foi o CEO da Drinkbox Studios, que fez o Guacamelee. O vídeo está todo em inglês, mas se você se interessar, você pode procurar lá por mais informações. Ele também tem esse mesmo material em um documento disponibilizado no Gamasutra, se você quiser baixar para ler. Este trabalho analisa o jogo Guacamelee, da Drinkbox Studios, que foi lançado em 9 de abril de 2013 para PlayStation 3 e PlayStation Vita. O Chris começa a fala dele do Guacamelee falando na verdade de um jogo que veio antes na empresa, chamado About a Blob. About a Blob foi um jogo que ajudou a construir conceitos e equipe para o que veio a ser depois o grupo de desenvolvimento do Guacamelee. E o que o About a Blob ensinou para eles a respeito do processo fez muita diferença em como que eles abordaram o Guacamelee, porque eles também tinham a visão de tentar corrigir algumas coisas que ainda estavam acontecendo de errado. Então o que eles fizeram de certo desde o começo no Guacamelee? Primeiro, uma boa visão de design. O About a Blob teve um problema ao longo de todo o percurso, que era uma falta de coesão da visão de como o jogo deveria ser. Para que isso não acontecesse com o Guacamelee, eles decidiram fazer no começo do projeto uma reunião para decidir a visão do jogo. E depois disso eles apenas adicionavam elementos de acordo com o que o grupo trazia de novidades. Com isso eles conseguiram construir tanto uma visão de design clara e precisa, quanto orientar qual que era o objetivo dos desenvolvedores com a arte. Começou redonda e colorida, mas não comunicava muito bem com os jogadores hardcore. E por causa disso eles começaram a mudar para ficar uma coisa mais pontuda e mais intensa. Outra coisa em que eles acertaram foram questão das datas do desenvolvimento para apresentar o jogo. Eles resolveram apresentar o máximo possível onde eles poderiam. Apresentaram na GDC em março de 2011, na E3 em junho de 2011, no EFG em novembro de 2011, na PAX East em março de 2012, na E3 em junho de 2012, na PAX Prime em setembro de 2012 e basicamente em todos os outros eventos em que eles podiam aparecer. Apesar disso, houve um defeito no desenvolvimento ao longo do jogo, porque esse sistema funcionou em cascata. Do começo ao fim, foram 8 meses de pré-produção e 11 meses de produção. E apesar deles testarem muito a apresentação do jogo e terem várias metas de apresentarem demos, o debug do jogo ficou muito atrasado. E quando eles perceberam o escopo deles, de que estava chegando perto da data de lançamento, tinha muita coisa ainda que faltava ser corrigida. Era um grupo pequeno de testadores e muitos problemas sutis que eles não davam conta de registrar claramente, por conta que era difícil repetir o erro e aí acabava atrasando a solução dos problemas. Um monte de erro foi reportado, a maioria deles foi corrigida, mas o jogo saiu com muito esforço da equipe para não atrasar. O que conversa diretamente com um ponto positivo, mas que ficou arriscado, que era do trabalho com a Sony, porque o jogo não podia atrasar, já que eles estavam na iniciativa de fundos da Sony. A Sony tem um projeto em que eles bancam quase que todo o desenvolvimento, desde que eles lancem o jogo com exclusividade, o que garante que eles vão ter menos espaço de mercado, só que o jogo já sai basicamente pago por esse fundo. Outra coisa que eles fizeram de muito acertado foi terceirizar a publicidade, já que não era da experiência do time fazer isso.
Eles não sabiam engajar, eles não sabiam trazer pessoas, apesar da grande divulgação presencialmente, mas eles precisavam de auxílio para poder desenvolver conteúdo para engajar virtualmente nas vendas. Questões que o Chris traz é a questão do gerenciamento de personalidades na equipe. Uma coisa que ele comenta que é especialmente verdade para os desenvolvedores indies é que as pessoas que procuram esse tipo de desenvolvimento normalmente são pessoas que querem ter mais controle, menos compromisso, têm mais dificuldade em trabalhar em grupo, especialmente quando eles discordam das prioridades e eles não conseguem encontrar uma causa comum no qual trabalhar. Um outro problema que essa equipe teve ao longo do desenvolvimento foi uma falta da clareza das autoridades na equipe. O time começou pequeno e eles não tinham rotulado muito bem os títulos das pessoas que estavam lá, porque era para ter liberdade, cada um poder fazer o que quisesse sem muita restrição. O problema é que à medida que o time foi crescendo, a falta de autoridade explícita fazia com que as pessoas ignorassem decisões ou eles ficavam desengajados de certas tarefas. Também ficou difícil criar limites claros para movimentos inapropriados, por exemplo, pessoas trabalhando em projetos paralelos que sugavam elas do projeto principal. Era difícil lidar com isso se você não tem uma autoridade clara de quem pode dizer quando que você tem que parar. Uma coisa que saiu boa e má ao mesmo tempo foi a questão dos memes. Era uma coisa que eles já tinham feito antes, só que antes era como uma referência para os jogos e mídia em geral, e não tanto piadas ácidas. E isso acabou virando um pouco um tiro no pé, porque parecia ofender algumas pessoas, apesar do que muito do resultado foi positivo e divertido. E um problema que talvez tenha afetado todos os outros, tanto a dificuldade de teste quanto de comunicação, a dificuldade de prioridades, de limites dos projetos, foi inclusive o fato deles estarem fazendo um outro jogo, a Volta Blob. Na verdade era uma versão para ser a 2.0. O problema é que como o time estava se dividindo em duas tarefas, por muito tempo o Guacamelee foi o jogo favorito. Por isso os desenvolvedores não deram muita atenção ao segundo jogo e tiveram que correr às pressas para terminar com qualidade quando estava perto do lançamento, mostrando que o modelo cascata não foi maduro o suficiente para lidar não só com o Guacamelee, mas com Mutantes Blobs, e que eles precisavam fazer esforços muito exagerados no final do percurso para poder conseguir entregar na data ideal. No final foram demorados 8 meses de pré-produção, 11 meses de produção, mais ou menos umas 350 mil linhas de código numa engine proprietária de C++ da Drunkbox, e os assets de arte foram feitos em programas comuns como 3ds Max, Adobe Photoshop, Flash, dentre outros. Apesar de que claramente houve um crescimento muito grande da equipe de desenvolvedores, que no começo do Guacamelee eram 5 e no final eram 13, ainda assim, boa parte da dificuldade do desenvolvimento foi perceber o tanto de trabalho que ficou para o final, justamente porque o modelo cascata não leva em consideração que se o trabalho de correção de bugs ou ajustes do design ficarem grandes, isso não vai aparecer já que você não está testando o suficiente. Você só está desenvolvendo de forma cega. Muito obrigado pela atenção e eu recomendo que você veja a conversa do Chris Harvey na GDC para conhecer melhor essa história de um outro ponto de vista se você gostar. Abraços.